E aí, beleza? Presta muita atenção no que a gente vai conversar agora. Sair do conforto do nono ano e encarar de frente o ensino médio integrado no Instituto Federal do Paraná não é só mudar de escola, tá? É, na real, uma reconfiguração completa. O seu cérebro vai ser exigido de um jeito que nunca foi antes. Pensa nisso como um upgrade massivo de hardware na sua mente. Então, para quem está começando essa jornada, ou até para quem já está no meio do furacão e se sentindo super sobrecarregado, a gente preparou esse guia de sobrevivência. Vamos traduzir o que a neurociência diz sobre esse desafio gigante e te dar as ferramentas para vencer. Para a gente não se perder nesse caminho, o nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos-chave. Primeiro, aquele choque de realidade. Depois, o mapa dos cursos. Aí, a gente desmascara o vilão da aprendizagem, aprende o hackeamento do cérebro e, por fim, cruza a linha de chegada. Vamos lá? E a gente já começa falando desse choque de realidade inicial. Sabe aquela ansiedade social, aquela síndrome do impostor que bate forte quando você tira o rosto da tela do celular e olha para um ambiente novo, cheio de gente que você não conhece? Pois é, isso é super normal. Sem a tela para se esconder no intervalo, a exposição traz um desconforto real, mas acredite, é exatamente nesse desconforto que o seu crescimento começa. O contraste de rotina é, sem brincadeira, brutal. Pensa comigo, no nono ano você estava na zona de conforto. Tinha uma rotina previsível, matérias que você conhece desde a infância, os professores pegando na sua mão. E aí vem o IFPR. É um tsunami. Você é jogado num cenário que exige autonomia extrema, lidando de cara com mais de 15 disciplinas novas, turnos duplos de aula. É um salto gigante no volume de informação que a sua cabeça precisa dar conta. E olha só os números das matrizes curriculares para você ter uma ideia do peso. Um curso como o de agropecuária joga em cima do estudante mais de 3.800 horas de carga horária total. Mecatrônica passa das 3.300. A gente está falando de sair de umas 9 disciplinas do ensino fundamental para mais de 15 matérias super técnicas. Zootecnia, lógica de programação, desenho técnico. A sua mente precisa processar uma avalanche de dados todos os dias. E sabe por que isso cansa tanto? Porque fisiologicamente seu cérebro está literalmente em obras. Aos 14, 15 anos, o seu córtex pré-frontal, que é a parte que planeja, foca e organiza a vida, ainda está amadurecendo. Em compensação, o seu sistema límbico, que é o centro das emoções e de querer tudo para ontem, está operando no máximo. É uma batalha diária dentro da sua cabeça, com uma tempestade de hormônios no meio. Por isso, essa transição traz uma exaustão física e mental tão forte. O resultado prático dessa loucura toda é um congestionamento na sua memória de trabalho. Sabe quando você tenta estudar e simplesmente dá um branco? Isso acontece porque o excesso de matérias novas estressa a mente. O cérebro entende isso como um perigo, causa um sequestro da amígdala e libera cortisol, que é o hormônio do estresse. O problema é que o cortisol bloqueia o hipocampo, que é justamente a peça do cérebro que salva as memórias novas, ou seja, aquele apagão no dia da prova é pura neurobiologia. E isso nos leva à segunda parte, o mapa dos cursos. Cada matriz curricular que você escolhe exige que o seu cérebro construa pontes neurais completamente diferentes. O esforço não é igual para todo mundo. Olha como é louco! Agropecuária exige um pensamento sistêmico, forçando a mente a alternar entre a sala e o campo debaixo de sol. Já comércio exige muita cognição social e leitura pesada de leis e economia. Agora vai para eletromecânica ou mecatrônica. A exigência é a abstração absurda, usa cálculo para imaginar peças em 3D na cabeça. E informática para a internet é puramente pensamento algorítmico, o que exige um foco bizarro e uma tolerância gigantesca a falhas e erros de código. Então, sim, o cérebro frita, mas frita de jeitos diferentes para cada curso. Só que tem um obstáculo ainda maior entre você e o seu diploma federal. E ele é silencioso. A gente está falando do sequestro da dopamina fácil, o grande vilão dessa história. A real é que a indústria da tecnologia sabe exatamente o que está fazendo. Os aplicativos do seu celular não são neutros. Eles foram desenhados como caça-níqueis de cassino. Cada vez que você rola o feed, o cérebro ganha uma gotinha de dopamina, que é o hormônio da recompensa. Quando você vicia nessas doses fáceis e instantâneas, o ritmo lento de ler um texto técnico do IFPR ou ouvir uma aula complexa vira uma tortura. Parece um tédio insuportável, mas é só o seu cérebro em abstinência de likes. A ciência até tem nome para isso, momofobia, que é o desespero de ficar sem o celular. Esse vício em vídeos curtos picota a sua atenção, gerando aquele brain rot, sabe? Onde o foco vai derretendo. E tem também a síndrome da vibração fantasma. Mesmo com o celular guardado no bolso, só o esforço mental que você faz para não pegar o aparelho já vai drenando a sua bateria cerebral ao longo do dia.
Mas calma, respira, porque tem solução. Você não precisa ser refém dessa tecnologia. Agora a gente vai falar sobre como hackear o seu próprio cérebro usando truques práticos da neurociência para recuperar o seu poder de aprender. Primeira coisa, se bateu aquele desespero com as notas baixas, faça uma auditoria cerebral. Seja honesto. O problema é falta de base do 9º ano, tipo aquela matemática básica que uma recuperação resolve? Ou é uma incompatibilidade de perfil, onde a sua mente simplesmente odeia ficar horas olhando para códigos ou calculando circuitos? Entender isso é o que define se você só precisa ralar um pouco mais nos estudos ou se vale a pena pensar numa transferência de curso depois. E se for só dificuldade mesmo, lembre dessa palavra, neuroplasticidade. O cérebro age como um músculo. Aquela dor de cabeça e exaustão tentando entender física avançada não quer dizer que falta inteligência. É, na verdade, o gasto de energia do seu cérebro construindo novas pontes neurais. A dificuldade horrível de hoje, com treino e repetição, é exatamente o que vira o seu talento de amanhã. Para dar conta de tanta matéria sem surtar, a técnica do chunking é de ouro. Sabe o método Pomodoro? Você foca absurdamente por 25 minutos e descansa 5. Mas atenção para o detalhe que muda tudo. Tocar no celular nesses 5 minutos de pausa destrói completamente o processo. O cérebro precisa de descanso real. Olha pela janela, levanta, bebe uma água, sem telas. Outra ferramenta incrível é a matriz do caos. Com 15 matérias batendo na porta, a desorganização gera pânico. Essa matriz te força a separar o que é urgente e importante, tipo a prova de amanhã, do que não é nem urgente nem importante, tipo ficar rodando o feed do TikTok. Quando você visualiza isso, fica muito mais fácil cortar a distração digital e colocar energia no que realmente garante a sua sobrevivência acadêmica. E de nada adianta estudar muito se não salvar o arquivo, certo? Dormir é literalmente a função save game do cérebro. Levar o celular para a cama joga luz azul no seu olho, bloqueia a melatonina e engana o corpo achando que é dia. A regra de ouro é o pôr do sol digital. Afaste as telas 1 hora antes de dormir e garanta 8 horas de sono. É só enquanto você dorme que o hipocampo pega tudo que você ralou para aprender de dia e salva na memória de longo prazo. E com tudo isso, a gente chega na linha de chegada. Todo esse choque, essa reconfiguração de rotina, tem um propósito muito forte. Sair com o diploma do Instituto Federal do Paraná nas mãos significa que você sobreviveu e dominou um dos ambientes mais exigentes do país. Mas a mudança real nem é só acadêmica, sabe? É de atitude. No ensino fundamental, era muito fácil ficar no banco do passageiro, deixando a escola te levar. No IFPR, a regra muda. Para sobreviver a esse pico de dificuldade, você precisa sentar no banco do piloto. Isso força a criação de um pensamento crítico e uma autonomia que ninguém mais tira de você. E o mais legal é lembrar que aquela exaustão brutal do primeiro ano é só o seu sistema operacional sendo atualizado. Quem passa por essas matrizes curriculares pesadas e chega lá na formatura, chega com um nível de foco, de maturidade e de capacidade para resolver problemas que está muito acima da média. É a base de uma inteligência afiada e inabalável. Essa jornada inteira, no fim das contas, exige coragem para bancar o desconforto diário. Agora que você entendeu a biologia da coisa e como as regras do jogo funcionam, fica o grande desafio. Diante de tanta distração digital e de um currículo gigantesco, você vai assumir o volante da sua aprendizagem? É a única rota possível para sair vencedor dessa verdadeira academia para o cérebro. Valeu demais para acompanhar esse guia e boa jornada!